Olá, saudações a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E quero falar aqui em nome de Jesus, escudado no Espírito Santo, que o que vou falar não é mentira. Nem acréscimo nenhum vou fazer sobre isso. É que eu estou aqui novamente, em frente ao canal do Oficial Feliciano Experiência com Deus, onde resiste a 11.900 inscritos. 11.900 inscritos. E nesse vídeo que ele está postando agora, tem 13.333 visualizações. 13.333 visualizações. Na data de 2 de outubro de 2019. Só agora que estou vendo esse vídeo. E não quero me passar por mentiroso, por caçador de pessoas que inventam histórias que não são verdadeiras. Não. É que este rapaz, logo no começo do vídeo, ele vai contar a experiência que deu, inclusive o título diz assim: A visão que tive no altar de Deus, na casa do Senhor. A visão que tive no altar de Deus, na casa do Senhor. Esse é o título que ele deu ao vídeo dele. Mas logo de início, meu irmão, eu fiquei decepcionado. Porque quando ele deu a introdução, ele se postou de uma maneira muito vulgar, mas muito vulgar mesmo. Como se estivesse com deboche, como se estivesse fazendo aquilo para agradar a si mesmo, como se fosse participante de uma mentira. Ele começou a rir. Quando deu a paz do Senhor aos irmãos, né? Aí começou a rir. Daquela maneira esfalhafatosa. E riu bastante, deu até gargalhada, para poder então começar a falar da visão que ele teve na igreja Deus é Amor. Quer dizer, ele falou de unção, que as pessoas questionavam a unção dele, que era preciso ser ungidos por os homens aqui na terra, para poder ter o cargo de evangelista, como ele disse que era. Mas ele disse que ele foi ungido por Jesus. Ele foi ungido por Jesus, que a unção vinha do Espírito Santo. E que foi Deus, Jesus, que disse que ele era um evangelista. Ele era um evangelista. Até aí tudo bem. Pode ter sido até que ele tenha tido essa visão e recebido esse cargo. Mas só que ele não está habilitado ou se habilitando para merecer esse título de evangelista. Evangelista, meus irmãos, é uma pessoa séria. Não importa o passado dela, o que ela fez lá para trás, porque Saulo também foi um matador, Saulo foi um perseguidor, entendeu? De muitos crentes na época. Mas depois que se converteu, passou a ser uma nova criatura. Tudo passou, ficou para trás. Mas esse Feliciano, parece que ele se diverte com as pessoas, contando suas peripécias espirituais. Eu digo peripécias porque à medida que ele vai contando pausadamente, entremeando as palavras, jogando ao modo dele, pensando no que vai dizer e rindo muito, gesticulando de maneira ridícula, é que eu fico a pensar que trata-se de uma grande encenação.
Então, ele disse que era evangelista, que Deus foi quem deu esse título a ele, e que por enquanto ele estava congregando na igreja Deus é Amor. Mas que o sonho dele era congregar na igreja do pastor Júlio César. Não sei por que razão ele ainda estava ali, mas sua intenção era essa, ir para a igreja do pastor Júlio César. Se tinha algum problema na igreja, eu não sei dizer. Porque ele fica dizendo que quer ir para essa igreja Júlio César e não tem quem impeça, não é? Júlio César está aí, recebendo pessoas do naipe dele, contanto que estejam arrependidas. E ele merece estar na igreja do Júlio César. Pode ser até que o Júlio César consiga consertar a mente dele. Porque, na verdade, esse Feliciano, eu não sei. Eu não sei como é que 13.333 pessoas observam e veem esse rapaz falar do começo ao fim, de uma maneira tão debochada, tão despojada, uma maneira tão ridícula de falar. E o pior de tudo, além disso, ele consegue uns inscritos de 11.900 inscritos. Como é que esse homem consegue? E pelo visto parece que ele só tem 2 anos de youtuber. E já tem tantos inscritos assim. Então ele falou que estava ali na igreja, que sempre costuma orar ali com os irmãos, fazer vigília de noite. E que antes disso, a diretora, o diretor lá, o pastor, deu a chave para ele abrir a igreja a qualquer hora do dia ou da noite para fazer limpeza. Então essa tarefa foi confiada a ele. Tudo bem. Ele disse que fazia tudo direitinho, mas que certa vez ele teve essa revelação absurda ali. Mas que estava ali por pouco tempo, que queria, como já disse, ir para a igreja do pastor Júlio César. Seja bem recebido lá. Então ele costumava orar sempre nas vigílias, e teve uma vigília que uma vez ele estava ali orando, e que o Espírito de Deus mostrou a ele uma mulher no púlpito, uma mulher elegante, bonita, com uma roupa bem sensual, né? Um decote bem generoso, mostrando quase todos os seios fora. Uma roupa comprida, mas que chamava a atenção de quem olhasse. Era, na realidade, a encarnação da sensualidade, essa mulher. E ao lado da mulher estavam 2 pastores, um pastor de um lado, um pastor de outro. Essa foi a visão do Feliciano. A mulher tinha unhas grandes, pintadas de base, né? Tinha os cabelos feito touca, um cocó, e ela condenava essas pessoas que subiam ali dessa maneira, com calça de homem, calça comprida, né? Sapato bem alto. Ela disse que essa mulher tinha um sapato bem alto, de cor vermelha. Estava ali se exibindo, abraçando aqueles homens, e ele perguntou: o que é que você está fazendo aí, no altar do meu Deus? Ela disse: eu estou aqui porque tive licença de entrar. Eles me deram a liberdade de entrar. Ele disse: mas aí não é seu lugar e você vai sair daí. E a mulher respondeu: eu só saio daqui quando eu quiser e não vou sair tão cedo.
E travou-se entre ele e a mulher uma discussão. Que a mulher dizia que aqueles homens estavam ali porque ela queria, estava sob o domínio dela. Então ele disse que deu um passo à frente e a mulher disse, não se aproxime. Aí agarrou os dois pastores, juntou os dois assim, cara a cara, junto aos peitos dela, que ficaram espremidos, entendeu? Disse, ele só sair daqui quando eu quiser. E eu só vou embora se eu quiser. Porque eles estão sob meu domínio. Aqui quem manda sou eu. E esse povo que você vê subir aqui, falando do homem de branco, falando que é o homem de branco, não é não. Não é o homem de branco não. Eles estão sob meu domínio, mas não disse o nome dela. Ele não perguntou. E então travou-se essa luta, essa discussão entre o Feliciano e essa mulher misteriosa. Eu só sei que ela falou muita coisa a respeito da igreja, falou sobre vaidade, sobre moda, entendeu? Sobre cabelo curto, sobre pessoas que usavam calças compridas, tudo na igreja Deus e Amor, onde ele congregava atualmente. E em determinado momento, eu não sei por que razão, ele citou um trecho da Bíblia, lendo em Isaías 37, veja bem, Isaías 37, versículo 21. Ele leu lá, e imediatamente eu peguei minha Bíblia e vim ler. E li o seguinte: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Mas não foi exatamente isso que ele leu. Ele quis mostrar que alguém meneava a cabeça, zombava dele. Foi isso que ele deu a entender. Que alguém ali estava zombando dele. Agora, como ele achou esse versículo, é meio difícil, porque a leitura de Isaías é uma leitura longa, tem que ter muita discernimento para entender isso. E ele leu isso. Aí, já que falei em discernimento, na discussão que ele teve com essa mulher, ele perguntou: por que é que as outras pessoas não lhe vê, só quem vê sou eu? A mulher respondeu: é porque o homem branco lhe deu discernimento para você discernir os espíritos. Você tem uma visão diferenciada. Aí eu fico calado, né? Se ele tem esse dom de discernir os espíritos, por que ele não começava a discernir logo o próprio espírito dele? E ele falou também que à medida que ia conversando, a mulher ia explicando aquilo, ia gargalhando, dando gargalhadas, rindo cada vez mais alto. Aí eu me lembrei do começo do vídeo. É porque, infelizmente, eu não pude passar para vocês para mostrar a maneira como ele ria, como se estivesse embatucado, sem saber o que ia dizer, ou coisa parecida. E como se estivesse diante dele alguém orientando. Porque essas coisas a gente percebe, né? E então ele disse que a mulher, que ninguém mais via a mulher, só quem via era ele, porque ele tinha esse discernimento espiritual. Aí, particularidades à parte, eu pergunto, por que Deus não deu esse discernimento para ele discernir o próprio espírito, o próprio modo dele agir diante das pessoas? Porque 333 mil inscritos é muita coisa.
Aliás, escrito não. Visualizações. Entendeu? É muita coisa. E então, o oficial Feliciano Experiência com Deus teve essa experiência na Igreja Deus é Amor, na qual ele congrega ultimamente. Daqui a pouco eu vou dar uma pausa e vou mostrar o que foi que ele falou ainda a respeito disso. Infelizmente deu um problema técnico aqui que eu não vou poder reproduzir o vídeo adiantar o vídeo para ouvir as respostas, o desembaraçar dessa história que ele estava contando, dessa visão que ele teve. Houve um problemazinho técnico aqui e eu fiquei impossibilitado de mostrar para vocês o restante dessa entrevista que ele estava dando. Entrevista, né? Porque está falando para vocês, está dizendo, falando da sua experiência que teve na igreja, é uma entrevista com todos os seus inscritos e visualizadores. Pois então, como eu estava dizendo, se ele tem esse dom, é evangelista, ele tome outra posição, tome outra postura, porque Deus não se agrada do modo como ele se apresentou desta vez neste vídeo, não. Rindo abertamente, com deboche, entendeu? Como se quisesse fazendo aquilo uma brincadeira do que ele estava dizendo. E o pior de tudo é que essas pessoas acreditam em tudo quanto ele diz, não é? É por isso que nós não podemos nunca deixar de falar dos outros. Porque dão motivo. Eles dão motivo para que as pessoas não fiquem caladas, para que as pessoas observem os seus defeitos, seus deslizes e fale sobre eles. De uma maneira ou de outra, fale sobre eles. Entendeu? E esse Feliciano, como vocês sabem, ele já foi travesti. Não sou eu que estou dizendo. Estou falando o que eu ouvi ele mesmo dizer. Em outro vídeo que ele estava dando um testemunho, ele falou que já foi travesti, já viveu nas ruas, na companhia de muitos homens, de muitos rapazes, de muitos gays, de muitas lésbicas. Ele já viveu na companhia de drag queens, já frequentou a noite. Ele fazia todas essas barbaridades que um homossexual faz. Ele já foi desse tipo. Então, e quem já foi disso, ele disse que se transformou, deixou tudo de lado, graças a Deus por isso. Então tome outra postura. Se tiver algum trejeito, que a pessoa ainda perceba alguma coisa, tudo bem, é natural dele, é o seu modo de ser. Mas evite deboche, evite escárnio, evite uma maneira simplória, uma maneira degradante de falar, de se apresentar ali para tantas pessoas. Sabe como eu imaginei esse Feliciano? Eu imaginei-o como sendo um pai de santo, chefe de candomblé, geralmente conhecido como pai de santo, entende? E que em volta dele estavam aquelas mulheres que se diziam seguidoras, se diziam seguidoras dele, e que ele era realmente o orientador delas. Agora, isso foi a minha visão que eu tive. Visão assim rápida. Porque foi o que ele deu a entender. Deixou passar, transmitir essa impressão do modo dele agir. Entendeu? Do modo assim, esquisito de falar. Do modo de agir, de ser representado, de estar falando ali sobre o comportamento dele na igreja. Entende? E ele disse ainda que conhecia muitos rapazes ali que também frequentavam a igreja e que o Espírito Santo tinha mostrado que eles não podiam estar no púlpito porque eram masturbadores. As moças eram prostitutas, os homens eram prostitutos, as mulheres eram galheiras, entendeu?
as que subiam ali naquele altar, naquele púlpito. Tudo isso ele falou com a boquinha dele que Deus deu. Não estou aumentando nem diminuindo. Então, se ele falou todas essas coisas, nessa visão, ele esqueceu de que um dia foi quase tudo isso que ele acabou de falar dos outros. Não é verdade? E se ele tinha, ou se ele tem essa posição hoje de, de evangelista, como ele disse que foi Deus, foi Jesus quem nomeou ele evangelista, quem ungiu com o óleo santo a sua cabeça para ser evangelista, não precisou passar por mão de diácono, de presbítero, de pastores, de coisas parecidas, não. Ele foi ungido diretamente. Agora eu pergunto, será que Deus ia ungir uma pessoa sem capacidade para exercer sua função na igreja? Uma função séria, capaz de convencer as pessoas do seu erro, capaz de convencer as pessoas de que deveriam mudar o seu comportamento diante da sociedade e diante de Deus? Se Deus ungiu o evangelista, então ele toma essa posição de evangelista. Ele toma essa posição porque se Deus escolheu, porque talvez ele tenha capacidade para isso. Porque ele perguntou por que foi que Deus me deu essa discernição. Ele disse, esse discernimento. Então o Espírito falou porque ele tinha esse espírito de discernir as coisas. Então, por tudo quanto é sagrado, Feliciano, discirna o seu próprio espírito, a sua posição, honre a sua posição aí na igreja. Quando você quiser fazer um vídeo dando um testemunho sobre as visões divinas que Deus lhes deu, que Deus lhe deu, fale com seriedade, para que as pessoas acreditem firmemente naquilo que você está dizendo. Porque se você falar num púlpito, durante um culto, dessa maneira como você iniciou seu vídeo aqui, ninguém vai dar crédito ao que você falou. Vão até zombar de você, como zombaram de Senaqueribe, no Isaías 10, 21. O que você quer dizer é isso, que onde você passa, as pessoas ficam às suas costas zombando de você e rindo de você. Mas não foi esse o motivo de rir de Senaqueribe, não. O rei da Síria. O rei da Assíria. Volto a repetir. Não foi esse que pensaram de Senaqueribe, o rei da Assíria. O rei da Assíria. Mas, se você tem isso na sua mente, que riem de você, quem viu esse vídeo agora é que vão rir mesmo. Entendeu? E desta vez na sua presença, porque você está dando motivo para que seja escarnecido. Haja de um modo diferente, Feliciano, para que as pessoas acreditem naquilo que você está dizendo. Ouviu? É um conselho de um velho experiente da vida e também muito perspicaz. Eu não gosto de apontar o defeito de ninguém das outras pessoas, porque eu também tenho meus defeitos. São muitos os meus defeitos. E para eu apontar os defeitos alheios, tem que primeiro observar os meus. Não é mesmo? Então, observe os seus defeitos para poder falar dos outros. Observe os seus defeitos para poder você tomar uma posição viril, uma posição de cabra macho no Evangelho de Deus. Não se deixe levar pelas aparências de antigamente, pelaquele espírito que você sabe que ele pode se inocular de repente na mente de pessoas, principalmente tentando voltar ao passado. Aquele passado terrível, tenebroso, angustiante de antigamente. Não dê lugar ao Satanás, não dê lugar ao demônio. Porque você sabe, eu sei que você agora tem conhecimento da Bíblia, sabe muito bem que o diabo é astuto. O diabo é astuto.
E basta 1 milímetro para que ele possa penetrar, 1 milímetro de liberdade para que ele possa penetrar na mente das pessoas e fazer com que elas ajam de modo negativo. Então esse é o meu conselho. Eu espero que você não me leve a mal, entende? E que se você for para a igreja do... Como é o nome dele? Se você for para a igreja do Júlio César, não vai imitar o Júlio César. Dê um abraço nele, diga que Paulo Coroa de Maceió não é admirador dele, mas um conselheiro, dentro das minhas possibilidades espirituais, dentro do meu parco conhecimento espiritual. Que quando ele fizer uma coisa em benefício de alguém, faça às escondidas, para que ninguém observe o que ele está fazendo. Como daquela vez na praça, que ele deu uma cesta básica àquela famíliazinha de 2 pessoas. E tirou da própria cesta básica o alimento que tinha para dar a outras pessoas. Ladino, esse Júlio César, viu? Mas é outro que tem muitos seguidores, muitas e muitas visualizações, os vídeos que ele faz. Não sinto inveja, não, de maneira nenhuma. Porque ter visualizações e inscritos dessa natureza é se expor demais, é se tornar uma figura pública. Tudo que eu não quero é isso. Porque aqui para nós é muito chato a gente ser uma figura pública. A gente sair do anonimato para ser famoso é muito chato. Eu não, porque eu já estou velho, não tenho mais essa capacidade de juntar seguidores para me cercar pedindo autógrafo ou coisa parecida, não. Mas ele é jovem. Você, Feliciano, é jovem também. E junto com o Júlio César, vão dar uma dupla maravilhosa. Você vai aprender com ele as falcatruas que ele faz, se é que ele faz alguma falcatrua, né? E aprenda também a respeitar o espírito e as outras pessoas que têm espírito elevado. Porque ninguém consegue enganar quem tem um espírito elevado, não. Às vezes, eu percebo que o Júlio César é um pouco cínico, um pouco sarcástico, um pouco arrogante no que diz e no que faz. Mas isso não vai tirar o direito dele não ser um bom pastor. Que ele pode ser um bom pastor, você pode ser um bom pastor, e assim por diante. Ministrar um templo, uma igreja, com seriedade, com o espírito da verdade, o espírito do altruísmo, o espírito de amor ao próximo. Vocês podem conseguir conquistar isso. E essas conquistas só vêm na oração. Naquela oração sincera. Porque a Bíblia diz que as nossas orações são como incenso. São como incenso. Que sobem, 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 até chegar ao altar de Deus. Disso eu tenho experiência. Disso eu tenho experiência. Porque pela simplicidade, pela pessoa simples que sou, insignificante, para Deus eu tenho algum significado importante. Porque eu preciso dele. E ele não precisa de mim para nada. Mas eu preciso muito dele. Nós precisamos muito do Senhor Deus. Porque se não fosse ele, eu nesse momento não estaria aqui falando sobre tudo quanto eu acabei de dizer. Não é verdade? Escudado em quê? Escudado, como sempre, na palavra de Deus. Essa aqui é uma companheira inseparável dos meus momentos de alegria, dos meus momentos de tristeza, dos meus momentos de dissabores. Eu sempre procuro
me esconder aqui. Me esconder não, me achar aqui, ó. Está vendo isso? Salmos. Existe uma infinidade deles aqui dentro da Bíblia que nos aconselha como viver a vida de uma maneira sensata, de uma maneira correta, de uma maneira irrepreensível. Então, é como eu disse, quando você estiver angustiada, minha irmã, quando estiver angustiado, sem forças para dobrar seus joelhos, ore em pé. Se você estiver sem ânimo de se ajoelhar, você ora em pé. Levantou da sua caminha, diz, eu estou sem ânimo para me ajoelhar, para elevar minha voz a Deus. Ore em pé, ore sentada no vaso, ore caminhando, ore em todo canto que você estiver lavando roupa, lavando prato, varrendo a casa, limpando o móvel. Onde você estiver, se a sua oração é sincera, ela vai direto para o trono de Deus. E Deus, que conhece o ser humano mais do que o próprio ser humano, Ele há de entender tudo que se passa com você, minha irmã, meu irmão, meu amiguinho, você também, garotinho. Deus te olha, Deus te vê. Obedeça a mamãe, obedeça o papai e cuidados com as más companhias. Porque as televisões estão aí mostrando o que é que acontece com pessoas que seguem caminhos errados, que seguem na companhia de pessoas erradas, que não temem os pais, que não obedecem os pais, garotos de 10, 12, 13, 14 anos, 16, até de 10 anos que não obedecem seus pais, sempre seguem uma trilha tortuosa que acaba mal. Não faça isso. Quando sua mamãe lhe chamar, que você estiver brincando na noite, tiver a hora de dormir, fulano, Marcos, Antônio, Paulo, Luiz, Severino, José, Pedro, Luiz Pedro, Pedro Henrique, Israel, Jadiel, Pedro Henrique de novo, Alain, Hernande, para casa dormir. Então atenda, que isso é muito importante. Fora os muitos Josés que tem por aí, nessa mesma idade. A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. E por que é que às vezes as pessoas morrem cedo demais? Por falta de obediência. Às vezes os pais e as mães que enxergam antes de acontecer, chamam os filhos, olhem, tenha cuidado. Aquela pessoa assim não é digna de confiança. Ela pratica isso e aquilo. E você não gosta do conselho da sua mãe, você está enganado. Você está arriscando a sua vida se você não seguir o conselho dela. As garotinhas também, as mocinhas de hoje, elas precisam saber com quem elas vão namorar, com quem elas vão ficar, com quem elas vão apresentar aos seus pais como seus futuros maridos ou futuros companheiros ou mesmo ficantes. Desde que tenham boa reputação, sejam trabalhadores e ganhem a sua própria vida com o suor do seu rosto. Esse aqui é o rapaz ideal para uma moça que quer ter a sua família um dia reunida, formada. Então tenha cuidado. Quando a mamãe disser, filha, aquele moço não dá certo para você. Filho, aquela moça não dá certo para você. Obedeça a sua mãe, que ela é uma pessoa experiente, muito da vida, já sofreu muito, já passou por momentos difíceis e não quer que hoje você passe pelos mesmos momentos, pelas mesmas aflições que nós, pais, avós, tios, primos, sobrinhos, irmãos, passamos. Entende? Então o conselho que eu lhe dou é esse.
Tenha cuidado. Tenha cuidado, obedeça aos seus pais, porque você vê, na televisão o que mais acontece são noticiários de crimes, de homens que matam as mulheres, as companheiras, porque não obedeceram aos seus pais, escolheram aquele homem por livre e espontânea vontade, mesmo sabendo que tipo de pessoas eles eram, e preferiu ficar. Entende? Então, já que vocês não obedecem ao Criador, a Deus, obedeçam aos seus pais. Vão para a escola, procure estudar direitinho, porque mesmo assim a educação ainda promete um bom futuro para as pessoas que estão na escola, que estão estudando, aprendendo a ler e escrever, para ter uma profissão no futuro, viu? Aceite esses conselhos do Paulo Coroa de Maceió, que vocês vão bem. Ouviu? Eu agora me despeço de vocês, pedindo que, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Sabe o que é like? Aquele polegar erguido para cima. E sabe o que é subscrito? É aquele que tem subscreva-se. É vermelho, geralmente é vermelho. Aí abaixo do vídeo. Não é do vídeo, é a descrição. Tem subscreva-se, você vai lá e toque o dedo, toque o sino, uma vez, duas vezes, tantas vezes você queira, desde que deixe lá a sua inscrição, viu? Eu agradeço muito do fundo do meu coração se você fizer isso. E agora, com um bom gole de água, coisa boa, a água que Deus fez. Nunca queira tomar outro tipo de água diferente, daquela que o pinto não bebe. Nunca queira, porque aquela água, ela é assassina. Ela transtorna as pessoas, acaba com a vida de um, o álcool. Mas esta aguinha aqui, da fonte de Genezaré, da fonte de Deus, que deu para nós nos alimentar, cuidar das nossas plantas, é uma maravilha. Essa é a água que vocês devem sempre tomar, ok? E refrigerante. Pois aqui eu me despeço, agradecendo a vocês pela atenção e prometendo que, se vocês deram like, subscreverem, aumentar os meus inscritos, o canal do YouTube também vai me conceder mais alguns dias, e nessa concessão, claro, eu ficarei tendo a oportunidade de mandar notificações para vocês, mandar recados bíblicos para vocês, né? Com as histórias lindas que tem aqui. E eu vou, em qualquer dia desse, vocês estão vendo eu fazer um vídeo com historinhas infantis para fazer os seus bebês, seus garotinhos dormirem em paz, ok? E deixar vocês também em paz. Pois que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre.